Um chefe premiado de uma universidade renomada agora está sendo acusado de assassinato, e a vítima, segundo relatos, é sua esposa. O que deixa tudo ainda mais assustador é o local do ocorrido. E temos detalhes importantes da polícia sobre como o suposto assassinato e a prisão caótica aconteceram. Estamos acompanhando o caso apresentado pela Law and Crime. Sou Chris Stewart. Moradores de uma cidade universitária da Nova Inglaterra tentam entender o ocorrido no campus à noite, envolvendo alguém que era motivo de orgulho para ir à escola. Estou falando de Jeffrey MacDonald, de 36 anos, que foi nomeado chefe do ano pela Federação Culinária Americana em 2025. E esse é apenas um dos vários prêmios que o chefe MacDonald ganhou por sua habilidade culinária como chefe no campus da Universidade de Massachusetts Amherst, a UMass. Então, agora que você tem essa imagem dele como um chefe premiado em uma escola, quero que você dê uma olhada nesta imagem. Este é ele no tribunal esta manhã, de acordo com a da WLP, no oeste de Massachusetts. Ele compareceu ao tribunal do condado de Hampshire, em Massachusetts, acusado de assassinato. Isso não é tudo. Vamos abordar o outro ponto em breve. Claro, todo assassinato é chocante e triste. Mas este está fazendo manchetes porque parece ser uma impressionante queda de prestígio. A comida do campus em muitas escolas costuma ser sem graça, feita em massa para estudantes famintos. Talvez você nem lembre como era comer a comida da sua escola. Mas na UMass é diferente. A UMass foi eleita número 1 por 9 anos consecutivos na lista do Princeton Review das melhores comidas de campus. Então, quando falamos sobre o chefe MacDonald, ele era realmente bom na cozinha de uma escola conhecida pela sua qualidade excepcional de comida. E ninguém esperava que ele acabaria em um tribunal acusado de assassinato. Agora, essa história é chocante, mais uma vez. Não posso enfatizar isso o bastante. A comunidade em Amherst, Massachusetts, está sem palavras. A escola tem várias postagens em suas redes sociais mostrando MacDonald ganhando prêmios importantes. Mas essa imagem é muito diferente do que foi relatado no boletim de ocorrência policial que recebemos no Law and Crime. E esse relatório revela alguns detalhes importantes sobre onde isso aconteceu, como esse suposto assassinato ocorreu e como o suspeito conhecia a vítima. E o que parece ser uma cena caótica que os policiais descreveram quando tentaram prender MacDonald. Então, vamos analisar isso. E ainda há muito mais para descobrir neste caso. A investigação ainda está bem no começo. Vou chamar Will Sviller, comandante aposentado da divisão de detetives, para explicar como pode funcionar a investigação. E por mais que parte disso possa fazer parecer que este é um caso simples e resolvido, conversamos um pouco sobre como isso pode não ser verdade em casos como este daqui para frente. Mas antes de chegarmos a isso, quero falar sobre tudo o que sabemos até agora, aqui e agora, que está descrito na denúncia criminal apresentada no Tribunal Distrital do Leste de Hampshire, em Massachusetts. Então, é assim que começa. No dia 22 de abril de 2026, por volta das 19h42, oficiais do Departamento de Polícia da UMass Amherst, bombeiros e paramédicos do Corpo de Bombeiros de Amherst foram enviados para o quarto 413 do Hotel UMass, na One Campus Center Way, Amherst, Massachusetts, após uma ligação para o 911 relatar uma emergência que estava ocorrendo naquele local. Agora, dadas as circunstâncias, policiais do Departamento de Polícia de Hadley, que é uma cidade próxima, também foram ao local para ajudar. Então, o que já sabemos? O réu neste caso era esse chefe de prestígio na UMass Amherst. E a vítima, como está sendo amplamente noticiado inclusive pelo Boston Globe, era sua esposa, e ela também é funcionária na mesma escola. O relatório policial mostra que isso ocorreu em um hotel localizado no próprio campus. Esse é o tipo de hotel em que talvez seus pais ficariam durante o fim de semana de formatura, ou se os Minutemen tivessem um jogo de futebol americano ou basquete e você fosse um torcedor. O Hotel UMass é totalmente administrado pela universidade, sem vínculo com empresas externas. Antes de prosseguir, quero destacar perguntas importantes dessa história, pois não se sabe em nome de quem o quarto estava registrado ou quem ligou para o 911. Esses detalhes podem ser cruciais conforme a investigação avança. E também vale ressaltar que o relatório diz, abre aspas, dadas as circunstâncias, outro departamento de polícia atendeu à ocorrência. Você deve se perguntar, o que disseram aos policiais ao irem ao hotel à noite?
Vamos prosseguir com este relatório policial. Diz que na chegada dos policiais ocorreu uma luta violenta entre eles e um homem, Jeffrey C. MacDonald, durante a qual J. MacDonald lançou objetos na direção dos policiais e atingiu um policial da UMass no rosto em mais de uma ocasião. Com base neste relatório policial, isso está longe de ser uma ocorrência padrão. Policiais lutando violentamente com esse chefe renomado do campus, que supostamente estava jogando objetos contra eles nesse momento e até mesmo atingindo um policial no rosto mais de uma vez. Mas isso não foi tudo que os primeiros agentes a chegar ao local encontraram. Eles acharam algo ainda mais sombrio e trágico. Ao entrarem no quarto 413, os policiais encontraram uma mulher morta, com ferimentos graves. Dada a gravidade dos ferimentos da mulher, parecia evidente para os investigadores que os ferimentos foram resultado de um ataque violento. Segundo a denúncia, os policiais suspeitam que a mulher achada morta no mesmo quarto de hotel foi vítima de ataque violento devido aos ferimentos. Então, se você é policial nessa situação e acabou de ter essa suposta interação violenta com MacDonald, certamente está ligando os pontos de que algo supostamente violento aconteceu no quarto 413. Mas é aqui que a história toma um rumo ainda mais chocante. J. MacDonald foi preso e levado para o departamento de polícia da UMass Amherst. Após ser informado sobre seus direitos de Miranda, J. MacDonald conversou com os investigadores, durante a qual admitiu que havia agredido intencionalmente sua, omitido. E novamente, veículos como o Boston Globe noticiando: foi sua esposa que ele espancou até a morte, usando as mãos, os pés, assim como uma variedade de outros objetos contundentes, e que era sua intenção matá-la ao fazer isso. Agora, a denúncia criminal, novamente, omite uma das palavras aqui, mas relatos locais, incluindo o Boston Globe e o Mass Live, que cobre o oeste de Massachusetts, dizem que a vítima era, de fato, sua esposa. Segundo a polícia, ele confessou que a espancou até a morte com as mãos, pés e vários objetos contundentes. Agora, se você olhar isso de uma perspectiva investigativa, essa declaração que ele supostamente fez depois que seus direitos foram lidos para ele será muito importante para os promotores no caso que estão construindo. E, de início, você pode ver isso, sabendo que a vítima era supostamente sua esposa, e se questionar se foi um crime passional. Não sabemos o motivo e nada foi revelado até agora. Fontes locais, como o Boston Globe, divulgaram o nome da vítima, mas a polícia ainda não. Ela está sendo identificada como Emma MacDonald, de 31 anos. E de acordo com dados financeiros disponibilizados publicamente pelo estado de Massachusetts, ela era supervisora do refeitório da UMass em 2023. Então, vale a pena especular que esses dois se conheceram pela própria universidade, em primeiro lugar. Mas o relatório policial conclui afirmando que Jeffrey MacDonald foi acusado de homicídio em primeiro grau, além de agressão e lesão corporal contra um policial. Ele também foi detido sem direito à fiança. Avançando para quinta-feira, 23 de abril, MacDonald é visto dentro do tribunal no Tribunal Distrital do Leste de Hampshire, algemado com as mãos para trás para sua audiência de leitura formal da acusação. Na breve audiência, MacDonald declarou-se inocente e não teve fiança concedida antes da audiência para determinar se há indícios suficientes, marcada para 22 de maio. Agora, antes de trazermos nossos convidados para falar um pouco mais sobre como essa investigação pode se desenrolar, você só pode imaginar como a comunidade do campus, a comunidade de Amherst, está se sentindo em relação a tudo isso e ao que supostamente aconteceu nas últimas 24 horas. Aqui está como o reitor da UMass Amherst, Javier Reis, está respondendo em uma declaração oficial que diz em parte, abre aspas, quero reconhecer que esta é uma notícia devastadora e profundamente perturbadora para o nosso campus. Nossos pensamentos estão com os afetados, incluindo as famílias, amigos e colegas das pessoas envolvidas. Também reconheço que a falta de informações completas pode aumentar o sofrimento de muitos, mas isso é necessário para proteger a integridade da investigação em andamento. Por favor, saibam que recursos de apoio estão disponíveis para quem precisar durante este período. Eu incentivo vocês a buscarem apoio e a oferecerem cuidado e espaço uns aos outros. Seguiremos compartilhando atualizações quando e se pudermos. Para comentar o caso, recebemos o comandante aposentado da polícia de Chicago, Will Sviller. Obrigado pela presença. Sabe, você leu o relatório policial e Jeffrey MacDonald supostamente não só tirou a vida da esposa de uma forma brutal, segundo o que a polícia está descrevendo,
Parece que ele partiu para cima dos policiais, supostamente, quando eles chegaram ao local, dando um soco no rosto de um deles e jogando objetos neles. E aí você compara isso com a percepção pública desse homem, como um chefe premiado do serviço de alimentação do campus. Por fora, simplesmente não faz muito sentido. O que mais te chama a atenção até agora? Bem, ao falar de uma situação doméstica e da violência e agressividade presentes, você pensa em algumas coisas. Uma coisa que posso te dizer é que não existe situação mais explosiva em um contexto doméstico. Porque, se você pensar bem, não há ninguém que, ou nenhuma pessoa que desperte mais paixão e raiva em você do que alguém que você ama ou alguém de quem você realmente gosta. E isso pode dar muito errado muito rápido. Em segundo lugar, se isso foge do comportamento habitual dele, você deve pensar que talvez haja alguma substância envolvida nisso, como drogas ou álcool. Porque ele também passa por isso. E, sabe, eu não sei como, sabe, há duas pessoas na sala, uma delas morreu, e o vídeo de vigilância do hotel pode mostrar isso. No relatório policial, após os direitos de Miranda, ele admite tudo, confessa exatamente o que ocorreu e que fez isso intencionalmente. Quando você tem essa confissão como membro da polícia, o que mais você precisa para conseguir uma condenação? E eu sei que ainda estamos nos estágios iniciais disso. Bem, você precisa processar a cena como faria com qualquer outra cena. Você precisa coletar amostras da vítima, você precisa coletar amostras do agressor. Raspagem de unha, algo assim. Quero dizer, obviamente, houve uma luta muito violenta porque alguém foi espancado até a morte. Você precisa analisar cada parte dessa evidência porque falei sobre substâncias químicas, drogas e álcool. Um advogado de defesa pode alegar que a declaração não foi espontânea devido à coerção ou influência de drogas ou álcool. Por isso, é preciso prosseguir com o caso e valorizar a evidência física. E a gente não sabe o que havia no organismo dele, sabe, naquele momento. Não sabemos o que levou a isso. Não sabemos o que estava acontecendo na vida deles. De fora, parece que, pelo menos pelo que ele tinha, ainda não sabemos muito sobre ela, mas ele tinha muita coisa a seu favor. Mas quando você. E é aí que fica mais complicado, quero dizer. Eles falam sobre as mãos, os pés que ele supostamente usou para agredir a esposa, usou objetos do quarto, aparentemente, para agredir a esposa também. Quero dizer, foi uma morte absolutamente brutal. Brutal mesmo, pelo que a polícia está descrevendo. O que é isso? Como isso entra na determinação de como essa morte ocorreu e afeta a investigação para reconstruir o que aconteceu? Quero dizer, na acusação, você abordará a violência e o fato é que, quando vemos um traumatismo por força contundente que leva à morte, às vezes pensamos em acidentes de carro. Mas o acidente de carro é um evento em que há um acontecimento muito catastrófico, catastrófico mesmo, e você morre. Ou então, uma parte dos seus órgãos ou sua cabeça ou algo assim é atingida violentamente. Em uma agressão, em uma surra, há múltiplos ferimentos repetidos e você precisa expor isso na sua acusação e no seu caso, justamente para mostrar o nível de violência. Acidente de carro é uma coisa, cair de um prédio é outra, mas morrer por uma surra é algo totalmente diferente e parece distinto. É fundamental que você explique como isso ocorreu. Porque aí a outra parte é que quando a polícia chega, é a polícia da UMass, Hadley, que é uma cidade próxima. Eles chegam e o que eles. Estou apenas olhando aqui o relatório policial. Sabe, o que eles alegam que Jeffrey MacDonald fez é que ele começou supostamente a atacá-los, sabe? Dando um soco no rosto de um policial, jogando objetos em um policial. Como isso também entra nessa investigação em que, além de lidar com essa morte violenta no quarto, ele também responde por acusações de agressão e lesão corporal contra um policial. Bem, e é uma acusação adicional, com certeza. Você acusa por todas as acusações cabíveis, incluindo lesão corporal agravada contra um policial, ou como chamem isso. Você inclui essa acusação porque mostra o estado mental e o comportamento dele quando vocês chegaram. Agora, o outro lado disso é que, se a defesa conseguir mostrar que isso não condiz em nada com o comportamento habitual dele, eles vão usar isso, tipo, olha, esse cara é tranquilo, a gente não sabe o que aconteceu. Pode ter sido, como dissemos. Não sabemos, já que o resultado da toxicologia não saiu. Pode ter sido drogas, álcool ou outra coisa. Vamos usar isso, mas a defesa também usará isso como um desvio do comportamento habitual dele. Sim, aqui está a parte sobre a suposta confissão dele, sabe? MacDonald conversou com os investigadores, ocasião em que ele admitiu que tinha espancado intencionalmente a esposa até a morte usando as mãos, os pés, assim como uma variedade de outros objetos contundentes.
e que era sua intenção matá-la ao fazer isso. Se o exame toxicológico voltar e não houver muita coisa ali, sabe, a defesa pode dizer: bem, foi uma questão de saúde mental. Eram drogas no sistema dele. Não sabemos nada disso. Só para esclarecer, digamos que nada disso seja confirmado. Essa é a confissão dele sobre isso. Tipo, o que mais você precisa neste ponto? Tipo, se essa é uma confissão irrefutável que você tem, eu acho, qual seria a defesa, tipo, que tipo de defesas você já viu advogados usarem quando você tem algo assim? Eles sempre questionam a causa provável para uma prisão. Eles sempre questionam a natureza voluntária de uma declaração. Agora, há algumas maneiras de colher uma declaração assim. Se você entra em uma sala e ele começa a discutir e fala tudo isso sem ser perguntado, isso é uma declaração espontânea. Você pode deixá-lo falar, mas se for perguntar sobre o ocorrido, precisa primeiro dar os avisos de Miranda. Se ele fizer uma declaração após a advertência de Miranda, e isso estiver gravado na câmera corporal, será um grande desafio para a defesa, mas eles ainda vão questionar se a confissão foi voluntária. E tenho certeza de que você já trabalhou, infelizmente, em muitos casos de homicídio em contexto de violência doméstica na sua carreira. Quero dizer, com que frequência acontece de o casal parecer ter tanta coisa a seu favor e, novamente, não sabemos muito sobre ela neste momento, mas pelo menos sobre ele sabemos que ele tinha, sabe? Se você está no setor de alimentação do campus, quero dizer, esse cara era o cara, ao que parece, quando se trata de chefe, mas então teria esse outro lado dele, supostamente capaz de fazer algo assim. Com que frequência nesses casos de violência doméstica há essa total justaposição entre a imagem pública deles e o que ocorre, como neste caso, num quarto de hotel numa quarta-feira à noite? Bem, vou te dizer uma coisa. Ninguém é assassinado logo no primeiro problema ou briga doméstica. Normalmente existe um histórico, mas tenha sido denunciado ou não, outra pessoa sabe disso. Se há um histórico de violência doméstica, ou já foi denunciado à polícia antes, ou ela já falou sobre isso com familiares ou amigos, então é raro alguém simplesmente perder o controle e cometer um assassinato logo na primeira vez que agride alguém num contexto de violência doméstica. Agora, dito isso, nós não fazemos ideia do que acontece dentro da casa das outras pessoas. Seja qual for a nossa imagem pública, pode ser completamente diferente do que está acontecendo dentro, do que está acontecendo dentro das casas delas. Então, é raro que isso aconteça pela primeira vez de forma tão violenta. Acho que você vai ver quando eles começarem a conversar com os familiares que já houve algum histórico de violência doméstica. Por onde você começa quando se trata de, ok, ele está sob custódia? Você tem essa admissão. Não se trata de quem fez isso, e sim de entender o que ocorria na vida deles. Será que havia questões financeiras ou outra dinâmica envolvida? Tipo, por onde você começa a juntar as peças da vida deles? Quando há confissão e a pessoa está sob custódia, só é preciso trabalhar de trás para frente. Ok, temos uma confissão. Não é mistério, sabemos que ele fez isso. Você vai atrás do motivo? Sim, você vai atrás do motivo. Quero dizer, você tenta descobrir por que ele fez isso. Mas, como policial, detetive e responsável pela prisão para resolver um caso, às vezes o motivo não importa. E eu sei que vai soar estranho, mas às vezes os eventos que levam até isso, eles fazem parte do caso. Mas se você tem um caso fechado assim, ninguém mais fez isso, duas pessoas em uma sala e uma confessa. Do ponto de vista investigativo, você tem um caso sólido. Se você for realmente competente, inclua na sua narrativa possíveis fatores motivadores, pois tudo isso aparecerá no julgamento. Devemos evitar ser apressados encerrando um caso e já indo para o próximo. É preciso investigar melhor. Quando se trata disso, e eu não sei qual é a situação de saúde mental dele, mas às vezes alguém sabe, e estou falando de forma mais geral agora, talvez tenha depressão, talvez tenha ansiedade, talvez tenha algum tipo de problema de saúde mental para o qual já tenha sido diagnosticado. Mas aí você pensa em uma defesa, tipo a defesa por insanidade mental ou a defesa de crime cometido no calor da emoção. Você vê algumas dessas defesas sendo usadas. Tipo, como a parte da saúde mental entra nisso, sabendo que ele era a única outra pessoa na sala e ele tem, se essa confissão, sabe, for aceita, você também tem esse fator. Como isso interfere quando advogados de defesa buscam falhas na investigação que você faria em um caso assim? Nesse caso, é difícil achar falhas na investigação. O que eles vão ter que fazer, e o ônus da prova, obviamente, é da promotoria, para provar, além de qualquer dúvida razoável, que essa pessoa cometeu assassinato. O que a defesa tem que tentar colocar são circunstâncias atenuantes. Em outras palavras, como podemos transformar isso de homicídio doloso qualificado para talvez reduzir para homicídio simples
por paixão súbita e intensa, ou talvez usar a defesa de insanidade ou insanidade temporária para amenizar a pena, não justifica o ato. Certo. Quero dizer, você não é totalmente insano, pois tem um emprego ou comanda uma cozinha, você é chefe. Mas paixão súbita e intensa, o que eles vão tentar fazer é atenuar a acusação de homicídio doloso qualificado. Então é isso que eles vão fazer. Eles não vão alegar doença mental. Sei que isso é comum e deve ser considerado, mas não justifica esse comportamento. Então a defesa vai apenas tentar atenuar o homicídio doloso qualificado pelo qual ele vai ser acusado, se já não foi acusado. Eu sei que, comparado a homicídio, agressão e lesão corporal contra policial, é uma acusação séria, mas aí você pensa no que ele teria feito naquele quarto de hotel. Como isso funciona? Tipo, se ele está pegando prisão perpétua por uma acusação de homicídio, e aí você tem essa acusação de agressão e lesão corporal, como isso influencia no andamento do caso? Tenho certeza de que existe vídeo da câmera corporal, vídeo de vigilância do hotel e o depoimento do policial. Alguém aparentemente levou um soco no rosto, de acordo com o que a polícia também estava dizendo. Como essa parte se encaixa no contexto de como o caso vai avançar, considerando que ele seja considerado culpado de assassinato, o que ele aparentemente já admitiu, segundo o documento policial? Tipo, essa parte importa mesmo ou é só mais uma acusação que pode aumentar um pouco a sentença? Bem, deixa eu te perguntar uma coisa. O que acontece se ele for considerado inocente? Aí entram as acusações acessórias, como agressão agravada, ele sai pela porta. Não sei o que isso vai resultar. Pode dar de 3 a 5 anos de prisão ou complicar para a polícia. Mas e se ele for absolvido de assassinato? E se forem absolvidos do assassinato ou a acusação for reduzida para homicídio culposo? É preciso incluir outras acusações para aumentar a pena. O que mais chama a sua atenção? Porque pensei, ok, eles estão nesse hotel no campus, que imagino como lugar para paz na formatura, ou, se ao mais tiver jogo de basquete ou futebol americano, talvez torcedores fiquem lá. Mas sabe, eles trabalham nesse lugar, ou ele trabalha na escola. Eles moram em Wolverham, acho que a uns 20 minutos daqui. E é uma noite de quarta-feira. Tipo, por que eles estão, sabe? Essa era a minha pergunta. Por que esse casal está hospedado nesse hotel numa noite de quarta-feira? Bom, Chris, ótima pergunta. Agora, outra parte. De quem era o quarto de hotel? Quem alugou aquele quarto? Será que é mais um caso de novo? E eu não quero culpar a vítima. Eu não quero dizer que foi isso que aconteceu, mas será que esse é um caso em que ele entra, ou ela entra, e encontra ele numa situação em que você não deveria estar? De quem é o quarto de hotel? Quem alugou o quarto de hotel numa noite de quarta-feira? E tipo, o que é isso, sabe? Isso também faz parte, sabe? A polícia não. Isso nos leva a esse boletim de ocorrência, que é bem direto. Quero dizer, certamente tem alguns detalhes muito perturbadores em relação a como ele supostamente matou a esposa e, sabe, supostamente foi pra cima dos policiais depois. Mas, tipo, a gente não ouve muito aqui sobre as circunstâncias. Sabemos que houve uma ligação para o 911 também, relativa a esse quarto de hotel em específico. E a pergunta é: quem fez essa ligação? Tipo, foi alguém, especialmente porque eles estavam no quarto andar? Não é como o saguão, onde você pode ter um concierge lá embaixo que poderia ouvir, mas é tipo, quem fez a ligação para o 911, que então trouxe os policiais, e não só alguns policiais. Eu vi que havia policiais da UMass. Vários departamentos atenderam à ocorrência. Essa também parece ser uma grande questão. Li em um comunicado que eles atenderam a uma ocorrência de homicídio, não de perturbação, mas sim de homicídio. Então, se de fato foi assim que o chamado saiu, nós não sabemos disso, mas se a ocorrência foi registrada assim, alguém sabia de algo. Talvez ele tenha feito a ligação. Certo. E eu acho que também foi, quer dizer, ainda assim foi algo assim, onde eles enviaram um. Eu vi uma matéria de um jornal local sobre isso, tipo, enviaram um alerta para o campus. Então, isso não era simplesmente alguém no bar que talvez tivesse bebido demais, e aí de repente disseram: Ah, vamos chamar alguns policiais para tirá-los de lá. Isso pareceu sério desde o início. O que você considera ao escrever o relatório policial? Bem, e eu acho que de certa forma sabe, quanta informação você vai divulgar ao público nesse momento? Mas o que entra na decisão de, ok, eu vou colocar só o básico, um resumo do que sabemos até agora, em vez de detalhar quem foi a pessoa que ligou para o 911 ou mais detalhes sobre o que vimos quando chegamos ao local. É assim que funciona. Era assim que funcionava com a gente em Chicago. O policial que chega primeiro faz o relatório inicial: quem, o que, quando, onde e por quê.
Nada muito além disso. Os detetives vão chegar e então vão colocar toda a investigação deles em um relatório suplementar. Agora, a diferença entre um relatório de prisão e um relatório de caso é que o relatório de caso conta a história. No relatório de prisão, você apenas apresenta suas provas para sustentar as acusações que está colocando naquele relatório de prisão. Neste dia e data, fulano foi preso após admitir ter cometido assassinato ou feito o que quer que tenha feito a agressão. Então é isso que você coloca no seu relatório de prisão, a causa provável para justificar a prisão, para sustentar as acusações que você colocou no relatório de prisão. Relatório do primeiro policial a atender à ocorrência. Quem, o que, onde, quando e porquê do caso. Tudo o que você sabe. Os detetives entram e aí você conta tudo. Vamos ver o que acontece. É um caso muito triste. Quero dizer, você sabe, certamente houve uma queda em desgraça no mundo culinário, mas uma mulher perde a vida de uma forma horrível. Vamos analisar os detalhes conforme surgirem. Como você sabe, estamos gravando logo após ele comparecer ao tribunal para a audiência do condado de Hampshire, Massachusetts. Will Svilla, ex-comandante de detetives da polícia de Chicago. É sempre bom tê-lo no Law and Crime. Obrigado pela presença. Obrigado por me receber, Chris. Isso é tudo do On The Case pelo Law and Crime. Inscreva-se no YouTube, Spotify e assista no Peacock. Sou Chris Stewart. Até a próxima.